Quando é que caiu a ficha da importância de ficar em casa para vocês? Estão falando com os amigos que moram fora, já passaram pela essa experiência também? Mônica, como é que tá? Você tem falado aí com algum amigo que esteja na gringa, parente? Não. Só conheço pessoas que estavam lá e que vieram, conseguiram vir, né? Que agora acho que nem não estão conseguindo mais vir. Mas a minha ficha caiu. Você sabe que até o Festival Girls, do que o GNT cobriu, que a gente participou, até ali assim, chegou, mas eu não tinha me tocado da gravidade. Logo depois, eu já me toquei pelo histórico da Itália e da China, obviamente. Porque a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo, que a gente não pode achar que a gente é diferente, que com a gente não acontece. Então, assim, aquilo que você estava falando, é tanta responsabilidade que a gente tem. Acho que a gente, nesse momento, a gente entendeu que estamos todos interligados. A gente tem responsabilidade com o outro, com todos nós, somos todos nós. A gente é a coletividade, a gente não está sozinho no mundo. E a gente está entendendo isso agora de forma muito real, de forma muito forte. Então, assim, quando a gente fala ficar em casa, tem pessoas que estão convidando, ficar em casa, mas recebe os amigos, convidando os amigos a ficar em casa, as famílias em casa. Inclusive, na Itália, eles fizeram uma pesquisa por que depois, mesmo no isolamento, está crescendo o número de suspeitos e número de positivos. É porque as pessoas também estão recebendo. Então, a gente tem essa coisa de receber, a gente tem essa coisa calorosa, né? Somos latinos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero dizer que ainda bem que os cariocas não têm muito esse hábito de receber, isso é mais coisa de paulista. Mas eu queria dizer o seguinte: é quarentena, gente, não é férias. Isso é uma outra frase que a gente tinha que agarrar. O nosso correspondente em Londres, Rodrigo Pinto, conta pra gente como é que tá a rotina dos ingleses e como está sendo a quarentena dele. Boa noite, parceiras do Saia Justa, pessoal em casa. No momento, há 200 milhões de pessoas em isolamento na Europa. Cientistas acreditam que cerca de 500 milhões de europeus podem contrair o coronavírus. Amigos meus fecharam por tempo indeterminado seus pequenos negócios. Eu estou falando de lojas de disco, cafés, ótica, restaurantes. Nas ruas há muita apreensão, porque Londres é uma cidade cheia de imigrantes. E aí as pessoas têm na cara estampada aquela preocupação. Poxa, e os meus pais, meus avós, meus irmãos, minha família, enfim. Hoje pedalei o centro da cidade porque de metrô nem pensar. E foi isso que eu vi. Oxford Circus, por onde normalmente 500 mil de pessoas passam todos os dias, estava assim. E o Hyde Park? Esse é o Museu Victoria and Albert. Segui o isolamento dos britânicos e as recomendações dos cientistas. Comprei o mínimo de comida para 2 semanas e me isolei. Da janela, vejo mais vizinhos em casa e ruas desertas. Penso nos trabalhadores sem escolha, como motoristas, garçons, faxineiros. Penso também nos idosos. Estes sim, por ordem governamental, terão que ficar em casa por 3 meses. Agora, a crise me faz pensar sobre o privilégio que eu tenho e que os europeus têm também. Imagina quem não pode lavar as mãos porque não tem água corrente. Imagina quem não tem grana para comprar e estocar comida ou para comprar o álcool gel. Imagina quem dorme com outras 5 pessoas no mesmo cômodo. Está aumentando o número de países europeus que estão adotando o chamado lockdown. Isso significa muitas vezes que as pessoas não podem nem sequer andar na rua sem ser abordadas pela polícia. Essas medidas foram anunciadas para as próximas semanas, mas a crise promete durar meses. Gabi, você tem os parentes do Garrett na Europa, você falou rapidamente sobre isso, mas você não detalhou. Eles estão mais alertas do que o governo britânico? Eles estão sim, porque, pelo que eu percebo, eles têm uma parada cultural de muita responsabilidade. Então, quando o Garrett, junto comigo, estava acompanhando tudo isso,
tipo, sem ter nenhuma determinação do governo, eles já estavam fazendo os isolamentos espontâneos, já estavam lá estocando seu papel higiênico. Inclusive, minha sogra mandava várias fotos que ia no supermercado e a prateleira do papel higiênico vazia. Eu não entendo isso, minha gente, porque aqui a gente tem um chuveirinho, né? O povo lá não tem, eu acho que só pode ter isso, né? Isso vale um debate, Gabi. O povo enlouqueceu com esse negócio de papel higiênico. Mas isso é um negócio que a gente percebe uma grande diferença de classe também, né? Porque na Europa a galera meio que tem uma proximidade social, assim, quem é inglês, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, eu acho que uma das coisas que mais eu estou refletindo é sobre essa questão dos privilégios, que a gente fala tanto, né, dos privilégios. Eu já consegui fazer, e o Rodrigo falou, quando o Rodrigo começou a falar no vídeo, de que tipo, nem todo mundo pode fazer quarentena, e a gente fica preocupado com, principalmente, trabalhadoras domésticas. Para mim, é uma classe assim, que mais me aperta o coração, porque eu tenho muitas pessoas da minha família, mulheres da minha família, que são trabalhadoras domésticas, e conversando com outras mulheres negras, a gente estava falando sobre isso. Tipo, quando você ascende socialmente, você que é uma mulher negra, você consegue ascender, mas a galera da sua família toda lá tem uma condição social da sua anterior. Tipo, a galera da minha família é pobre, eu tenho muito parente. E aí eu comecei a refletir sobre essa coisa do privilégio. As pessoas que trabalham comigo em casa, nos serviços domésticos, eu dispensei com uma liberação remunerada para que, inclusive, a pessoa que trabalha comigo lá no Rio falou, não, mas eu quero trabalhar mesmo assim, por favor, eu preciso do meu emprego. Eu falei, não, fica tranquila, eu vou continuar te pagando, você pode ficar na tua casa. Então, até para as trabalhadoras domésticas, para elas é muito difícil entender que elas têm o direito de cuidar da própria vida. E eu tenho visto muitas pessoas postando que estão em quarentena, incentivando a gente a ficar na quarentena, mas é muito fácil você falar... eu não me sinto à vontade de falar para as pessoas fiquem em casa, gente. Sinceramente, eu não me sinto, porque eu sei que a maioria do povo brasileiro não tem condições de fazer essa quarentena que a gente tem o privilégio de fazer. Então, eu acho que o que eu falo para as pessoas é faz o melhor que você pode, redução de danos, tenta diminuir a sua carga, conversa com os seus prestadores, tenta fazer um acerto para que você consiga continuar a ter esse emprego, essa renda. Mas, nossa, quando eu vejo determinadas notícias em relação a isso, isso me impacta muito, sabe? É de uma forma muito forte que isso me impacta, porque eu fico pensando nesses trabalhadores, como é que vai ser, o que vai ser deles. Então, acho que a gente... que, enquanto sociedade, a gente tem que pensar muito também que a população mais pobre, isso que uma coisa que o Rodrigo falou também, que foi muito legal, tem gente que não tem condições de fazer quarentena porque mora num cubículo com mais 7 pessoas. Então, como é que vai ter um distanciamento social se a pessoa mora na favela, na comunidade, numa casa tão pequena? Então, acho que o corona, ele foi um vírus que furou a nossa bolha e fez com que a gente, mesmo que não quisesse, enxergasse que perto da gente tem pessoas que estão passando por situações muito piores que a nossa. Então, que a gente realmente consiga encontrar formas solidárias de ajudar as pessoas. Para mim, assim, esse é o grande desafio no meio disso tudo. Uma certeza absoluta, e a gente tem que incluir aí também a população de rua. Só aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que é um ativista desse acolhimento da população de rua, me fala hoje que são 27 mil pessoas morando na rua e que vão precisar ser acolhidas. Eu acho que a gente está falando muito do nosso papel, que é importante, nós enquanto comunidade, enquanto sociedade. E acho que vale também uma reflexão sobre o papel do Estado, né? A gente viu aí nesses outros países essas medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que uma coisa que aumenta muito a sensação de insegurança é quando a gente não sente que a gente tem informações claras. Eu acho que nós, a população, todos nós, para sabermos como lidar com essa situação do jeito correto, a gente precisa das informações e de transparência. Então, particularmente como cidadã, eu também estou navegando porque, sei lá, 2 semanas atrás, a gente tem autoridades que falam que isso é uma mentira. Na semana seguinte, nós temos autoridades que enfim, voltam para o Brasil testando positivo e todo mundo de máscara.
Felizmente, a gente está podendo contar com veículos de comunicação que têm passado informações para a população, nas quais eu escuto e, como cidadão, falo, bom, eu posso confiar nisso aqui. Porque ficar no escuro é muito complicado. Aí o que acontece? A gente corre um risco de desabastecimento, porque rolam, né, as pessoas vão correndo para o supermercado. A Gabi falou da história do papel higiênico, e isso foi louco, porque eu acho que todo mundo observou essa onda aí, né? Eu também vi isso acontecer perto de mim, e pesquisando para a pauta, vi um cara que escreveu sobre pandemias, e tem uma explicação, enfim, que não vai ser interessante agora, mas tem uma explicação aí técnica para essa história. Então, acho que acesso às informações claras, ser pragmática em relação às determinações da OMS, acho que é isso que a gente tem que se pegar agora, é na ciência. Muita gente fica à mercê de fake news, do que circula no WhatsApp, que tem que tomar coisa quente, que não tem. Então, para mim, como cidadão, o que eu sinto mais falta nesse momento, Astrid, é de ter autoridades nas quais eu possa confiar para dizer como é que nós vamos reagir e agir em relação a isso coletivamente. Olha, quase que tentando te responder, eu acho que a gente tem um jornalismo muito bem feito, sendo feito pela Globo News. Eu acho que a gente pode confiar, sim, no Ministério da Saúde. O site deles é impecável. Impecável. Eu acho que a gente pode confiar, sim, no Jornal Nacional e todos os colaboradores, porque é o jornalismo que está fazendo a diferença. Esse jornalismo diário dos jornais, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, da TV Globo. É ali que eu me informo. Essa semana eu liguei para o Dr. Drauzio para saber uma situação específica, para saber da minha condição, e ele começou me explicando uma coisa muito interessante. A coisa mais difícil do mundo é as pessoas entenderem, nessa crise toda que a gente está vivendo, o que é saúde pública. O que é uma coisa que faz mal para o indivíduo e o que é o que faz mal para o coletivo. Para o indivíduo, talvez não faça mal algumas coisas, mas para o coletivo, se todo mundo for ao supermercado, se todo mundo comprar a porra do papel higiênico, Pete, eu vou te ligar depois porque eu quero entender qual é a tese, tá? Não vai, se todo mundo comprar arroz ou macarrão ou achocolatado, não vai ter para o coletivo. Eu acho que é o momento perfeito para a gente entender a nossa importância para o coletivo. Então, fica em casa, ajuda o outro. Ofereça ajuda. Aquele grupo de WhatsApp agora tem que servir para oferecer ajuda. O simples fato de você oferecer ajuda já vai fazer com que a pessoa seja acolhida. É claro que nem todo mundo tem a opção de ficar em casa, porque a gente também vai precisar de um monte de serviços. Os serviços da televisão, de saneamento, de água, de luz, nossa, de tanta coisa, de ônibus, que bem ou mal precisam trabalhar, porque tem gente que está precisando trabalhar, tem gente que vai precisar do trabalho, sim, do trabalhador que está dentro da sua casa, dos empregados domésticos. Portanto, nem todo mundo tem opção de ficar em casa, mas quem pode, por favor, contribua para o bem da coletividade. Esse é o nosso desafio e missão para vencer o coronavírus. É tipo só isso. Fica em casa e lava a mão.